Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem. Eu não estou no comércio, né? Vim procurar um lugar mais claro para gravar e percebi que vou ficar fazendo careta, porque eu estou de frente para o sol, aí eu fico procurando um jeito para olhar para a câmera. Então, vocês assim não observam isso, tá? E eu vim registrar esse vídeo hoje para responder algumas perguntas, mas provavelmente vou responder uma em cada vídeo. Vou gravar mais de um vídeo e vou postar separadamente, porque não dá para mim responder as perguntas que eu tenho aqui para responder em vídeos em um vídeo só, que eu acho que o vídeo fica longo, tá? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível no assunto. Meu cachorrinho acabou de chegar, ele não pode me ouvir falar que ele vem pra perto de mim. É 24 horas, então se ele aparecer aí já sabe, né? É no meu pé o tempo todo. Então, gente, eu vou ler aqui o que Vanessa Fernandes, né, deixou escrito aí no comentário. E é uma dúvida que ela tem, né, que ela quer abrir um comércio também, é sobre comércio. E eu vou falar o meu ponto de vista pra ela, tá? Ela falou assim, em uma primeira pergunta, ela me perguntou se o meu comércio é em um bairro novo, ou seja, bairro pequeno, em um pequeno bairro. Sim, eu respondi para ela que sim, é um bairro novo, que não tem tantas casas. Ou seja, que não tinha tantas casas quando eu comecei, até que agora já aumentou bastante, né, a vizinhança por aqui. Então, aí na outra pergunta, ela fala assim, faz um vídeo falando, tenho vontade de fazer um ponto na minha casa. E ela fala que tem vontade de fazer um ponto, só que o meu bairro ainda tem poucas casas. Então, eu vou responder aqui para Vanessa, experiência própria, né? Como é que foi eu abrir o comércio aqui e como é que tem sido até hoje, tá? Então, Vanessa, é o seguinte, quando eu resolvi fazer um ponto comercial na frente da minha casa, na minha rua praticamente eu não tinha, eram poucas casas mesmo, poucas, não sei se com a minha era 6, alguma coisa assim. E a rua de trás praticamente não existia, a rua do outro lado também não existia, não tinha casa. Ou seja, da pontinha pra cá, que é que divide o meu bairro aqui, não tinha construção, quase, não tinha moradores quase, era mais mato, né? Que eram os lotes vazios. Sim, eram os lotes vazios. Então, quem morava aqui próximo era a tia do meu esposo, né? Da casa do lado nossa, a nossa casa que foi feita, né? Do outro lado da nossa casa, a outra tia do meu esposo. Então, era praticamente só família que tinha aqui nesse bairro. Então, esse setor foi loteando. Inclusive, os bairros, a avó do meu esposo tinha muitos lotes, né? Muitos lotes aqui e ela foi loteando esses bairros. Então, voltando direto, como foi que surgiu a ideia de eu colocar o comércio aqui? Eu trabalhava, o meu último emprego, né, foi carteira assinada, material de construção, e eu resolvi fazer como a minha casa é recuada, o lote é grande, tinha espaço para frente e espaço para o fundo, como eu já mostrei para vocês. Eu resolvi, meu esposo e eu decidimos começar um ponto, a construção de um ponto, mas eu não tinha ideia ainda do que eu colocaria, por conta que ele é concursado e eu estava trabalhando fichada e tal, então eu não tinha a necessidade, assim, de tanta pressa de fazer o ponto comercial, eu ia construindo aos poucos. Gente, olha isso, acordei tem pouco tempo, assim, não tão pouco tempo, mas até desinchar isso aqui demora um tanto. Fica isso aqui tudo inchado. Então, assim, aí nós começamos a construir, fizemos a base, né, a base pra laje, né, pra bater laje. Aí eu ainda trabalhando aqui também fichada, levantamos as paredes, batemos a laje e tal. Aí depois nós fomos pra Goiânia, ele pegou licença e tal, nós fomos pra Goiânia, lá que eu acelerei mais um pouco pra terminar aqui até onde eu desse conta, porque quando eu voltasse de Goiânia eu não ia mais, né, trabalhar para outras pessoas, eu queria montar o meu próprio negócio. Aí, antes de ir para Goiânia, como eu
a gente falou, a gente tá fazendo um ponto comercial, mas não dá pra pôr uma loja de roupa, não dá pra pôr uma loja de perfumaria. Primeiro que a minha rua nem pavimentada não é, ela não tem calçamento, é poeira. Então, um tipo de loja desse não daria certo mesmo. Para mercado já é complicado, imagina, né, para loja de roupa que tem que expor manequim, né, sapato, essas coisas. Então, não daria mesmo. Aí, quando a gente foi para Goiânia, eu já fui decidida que quando eu voltasse, eu colocaria um mercadinho, eu colocaria algo de mercearia para vender aqui, por conta que eram poucos moradores e que a necessidade maior seria isso, né? Alguém precisar de um óleo, de um tempero e comprar aqui na minha mão. Mas, desde o início, eu sabendo que não seria um comércio que eu colocaria e que me daria um lucro absurdo logo que eu colocasse. Porque, por eu saber que teria poucos moradores aqui na minha rua. Então, seria mesmo a demanda eu fiz uma base aí de quanto que eu poderia vender, né, por dia, quanto isso me daria por mês. E eu sempre entrei com o pé no chão, consciente e ciente de como seria colocar um comércio no bairro. Então, Vanessa, então foi isso. O seguinte foi esse, por não ter, né, não ter uma movimentação, a minha opção foi por mercearia, por ver que era uma necessidade, por menos casas que tinha, poucas pessoas que tinha, todo mundo tem a necessidade de algo. Mesmo que faça compras grandes em outros comércios, às vezes falta um sal, falta um açúcar, falta um leite, e a pessoa viria aqui e pegaria. Então, conforme foi isso que aconteceu, passamos 3 ou foi 4 anos em Goiânia, já até esqueci, acho que foi 3. 3 anos em Goiânia. Quando esse tempo que a gente passou em Goiânia, a gente vinha 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. A gente veio, eu deixei a minha casa montada do mesmo jeito. Lá a gente comprou algumas coisas mais necessárias que precisava e quando tinha oportunidade, a gente estava aqui na nossa casa, passava uma semana, passava 5 dias e vim, né, cuidar do ponto que eu iria montar. E aí, gente, mudando assim esse assunto de Goiânia, se eu for entrar em detalhes aqui. Então, assim, aí quando a gente retornou, eu trouxe algumas coisas, né? Então, montei o comércio. Quando eu tava vindo, né, nesse intervalo desses 3 anos que a gente vinha, eu percebia que tava mudando. Começou a ter construção na rua de trás aqui, construção na outra rua. Na minha rua, muitas casas, né? Triplicou praticamente. Aí foi só aumentando, então assim, ó, já foi bem melhor. Quando eu coloquei o comércio, eu já tinha muito mais moradores de quando eu comecei a morar aqui. E tem crescido, né, a cada dia. O ano passado mesmo, acho que foram 3 casas novas nessa rua. Esse ano já teve novos vizinhos também que comprou casa e veio morar aqui. Então, assim, tem aumentado, né, o bairro. Então, o que eu falo pra você... Uma vez eu vi um vídeo no início de um especialista, eu não lembro o nome dele agora, que ele dava ideia para você montar um mercadinho de bairro onde tudo estava começando desde a construção das casas, porque você cresceria junto com esse bairro. Então eu já tinha até, né, montado o meu e eu ouvi isso, eu falei, opa, então eu comecei certo. Então eu comecei certo, eu nem precisei pegar a dica do especialista, eu já estava com o meu comércio montado, crescendo junto com o meu bairro. Então é isso, gente, é fácil? Não é, não é fácil. O que eu posso ir te falando é que você vai aderindo a algumas coisas, tipo... A gente sempre fala, compra de pouco, compra o que mais você vê que, né, põe um pouco de cada coisa que você vai ver qual é a sua melhor demanda. É fácil comprar de pouco? Não é, não é fácil. Às vezes a gente fala, os youtubers, né, que falam sobre comércio, falam, compra tantas unidades, mas não é fácil comprar de pouco. Se vem um vendedor na sua porta, ele não quer te vender menos que uma caixa de cada produto. E às vezes uma caixa para você que está começando e não saber qual a demanda aí do seu bairro, seja muito. Tem coisas para mim aqui que uma caixa dura mais de mês para vender. Então, seria importante eu comprar só a necessidade do cliente que eu tenho, entendeu? Mas não é fácil. Mas nada na vida é fácil. Então, assim, eu não sei qual é, Vanessa Fernandes, o local que você mora. Se é interior, igual a mim,
eu moro no interior que o atacadão mais próximo aqui é 180 quilômetros, né? Então eu não posso estar indo uma vez por semana, sabe? É dificilmente ir no atacadão, eu tenho que comprar de representante, porque é longe, né, pra mim ir no atacadão, pra estar pegando as quantidades que eu quero e tal, então não é fácil. Então eu geralmente eu compro mais agora com representante e dessa forma, né, eu vou, às vezes tem empresa que vende meia caixa, tem empresa que só vende caixa, já tem coisas que eu preciso mais de uma caixa, que já vendo, né, no decorrer da semana mais de uma caixa. E tem coisas que vai mudando conforme o tempo. Tem tempo que você vende mais arroz, tem tempo que o arroz dá uma parada de vender. Eu tava comprando de 5 fardos de arroz, 6 fardos de arroz, eu dei uma parada brusca na quantidade de arroz, porque ele deu uma aumentada, sabe? Então, praticamente pouco arroz eu estou vendendo. Então, estou comprando um fardo. Quando acaba, compro de novo. Então, é uns detalhes assim que você vai colocando, sabe? De acordo com a sua necessidade aí no seu bairro. E o que eu falo pra você é você ter paciência. Se você vai começar uma coisa em algo que está começando, você saiba que o seu crescimento vai de acordo com o crescimento do seu bairro. Então, comigo aqui eu não tenho problema, porque não é que eu não tenho meta de crescer, é que eu não tenho pressa. Pra mim, a cada dia do jeito que tá indo, pra mim tá bom, né? Da forma que nós estamos vivendo no dia de hoje, a gente nem sabe, né? O que mais planejar, o que mais calcular ou esperar do próximo dia. Então é viver a cada dia, trabalhando, batalhando para sobreviver, não é isso? Pois é, Vanessa. Então, assim, eu super apoio a sua ideia, né, de montar alguma coisa na sua casa, até porque eu poderia até alugar num ponto comercial, com mais movimentos de pessoas e tal. Aí já teria o gasto de aluguel, de ter que ter funcionário, porque eu não poderia estar aqui em casa, igual eu fico aqui em casa e no comércio cuidando, teria que, né? Então, uns ganhos a mais que vem com gastos a mais também. Então, se você se controlar com um pouco que você colocar, dá para você se manter e viver tranquilamente. Tá bom, Vanessa? Então, a minha dica para você é isso, né? Eu passei para você o que eu vivi e o que eu vivo. Hoje em dia já tem uma demanda maior de clientes aqui no meu comércio, até por conta de amigos também. Às vezes também, uma coisa importante é você não abrir totalmente confiado. Se tem 6 casas aí na sua rua, não abrir exatamente confiado que essas 6 pessoas, que essas 6 casas venham comprar na sua mão, tá? Muitas coisas talvez você vai se decepcionar. Eu já vi pessoas desistirem do comércio, pessoas que faziam vídeo aqui no canal, que eu seguia, desistir do comércio por dizer que os vizinhos não compravam da mão dela, porque, sabe? Então tem coisas que nada na vida você faz pensando no que o outro possa fazer por você. Você faça pensando no que você mesmo pode fazer por você e o que Deus pode estar te guiando e ajudando a fazer com isso. Não confie nas pessoas, não confie em ninguém. Não, na verdade é essa. Confia somente em Deus e no seu potencial de trabalhar. O que eu te falo? Talvez aquelas pessoas não venham comprar na sua mão, mas vem pessoas de outros lugares, mesmo se o seu comércio sendo distante, vem pessoas de outros lugares comprar em sua mão. Então, eu falo assim porque eu tenho vizinhos que não compram na minha mão. Eu tenho vizinhos que compravam, deixou de comprar. Gente, existe idens motivos de isso acontecer. Idens, né? Uma delas talvez seja, se você não trabalhar confiado, uma delas que as pessoas vão correr já do seu comércio por essa questão. E outra questão também vai por empatia, se a pessoa não bate, né, com o seu jeito, não sei, alguma coisa assim, não sei. Tem pessoas que não vai mesmo. Então não adianta você quebrar sua cabeça, você abre o seu comércio, peça a Deus para mandar cliente, independente se seja de perto ou de longe. E como eu falo que tem acontecido aqui, porque eu tenho clientes que moram em bairro muito longe e vêm comprar na minha mão, que são alguns amigos do meu esposo, as esposas desses amigos do meu esposo, que a gente se tornou amigos, tem coisas que eu tenho que outros lugares não tem exclusividade, eles vêm comprar na minha mão, e até em outros lugares tem, tipo leite, né, natural, diretamente da vaca. Eu tenho clientes que vêm diretamente, de 2 em 2 dias, comprar esse leite de longe, de outros bairros, pegar na minha mão. Sorvetes também,
cervejas, bebidas, essas coisas, quando tem algum churrasco, alguma coisa assim que é da equipe, né, do trabalho do meu esposo, a maioria deles às vezes faz questão de comprar em minha mão. Então essas coisas assim, gente, vem pessoas de longe, né? Deus manda, Deus abençoa, Deus envia, Deus providencia. Então, Vanessa Fernandes, abre o seu comércio, coloca um pouquinho de cada coisa. Se você mora num lugar que você tem acesso a atacadões, melhor ainda que você pode ir lá e comprar a quantidade que você quer. 3 itens, 6 itens, entendeu? E coloca um pouco de variedade com pouca quantidade para você ver qual a sua melhor demanda, tá ok? Então, nesse vídeo eu respondi a pergunta de Vanessa Fernandes. Beijo para você, Vanessa. Espero que eu tenha ajudado você aí, tá? Beijo.